Salve rapaziada, Marcos aqui. Nesse vídeo a gente vai ver como criar extensões para o PHP com C e C++. Recentemente eu publiquei lá no blog Terminal Root essa postagem: crie jogos 2D com PHP e Relib, e o processo para criar essa extensão PHP que você vai desenvolver games com PHP, mais da biblioteca Relib, que a gente tem alguns vídeos aqui no canal, foi justamente o processo que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Eu vou deixar esse link na descrição, mas aqui tem todo o processo certinho para você fazer tudo, e aqui tem um código PHP, o main.php, e aí você roda o comando PHP com o parâmetro -d extension, passa o nome da biblioteca Relib e o seu arquivo main.php e tem lá um exemplo rodando de boa. Tudo que eu encontrei para poder fazer essa extensão, eu vi nesse site aqui oficial da Zend.com, que é a empresa responsável pelo desenvolvimento do PHP, e eu vou deixar esse link também na descrição, aqui tem todo o passo a passo. Lembrando que antes você vai precisar de algumas dependências, por exemplo, no Ubuntu você pode utilizar o sudo apt install build essential php e também o php-dev, esse último pacote é importante. Além de algumas ferramentas de construção do AutoTools, eu vou deixar os comandos aqui numa postagem do blog referente a esse vídeo, e o link eu vou deixar na descrição, além de outros links também. Vamos colocar já a mão na massa, mas antes de qualquer coisa eu vou dizer o seguinte: o arquivo que a gente vai incluir para poder escrever a extensão PHP, ele fica instalado lá em user, nesse caso aqui do meu computador, mas você pode utilizar aí um find para você encontrar PHP 8 include PHP, que é o main PHP. Esse arquivo aqui que a gente vai incluir, o único arquivo que a gente vai incluir. Eu tive alguns problemas com LSP, nesse caso a gente vai utilizar até o Visual Studio Code. Bom, vamos criar aqui já um arquivo, na verdade um diretório, para a gente organizar todos os arquivos, né? Vamos chamar de xt_php. Note que eu tenho um arquivo aqui também, o config.sh, vamos até mandar ele aqui para dentro, porque na verdade para compilar a gente vai utilizar o config.m4, mas tem o conteúdo que tem aqui dentro. Se você estiver no Windows, você deve utilizar o MinGW, instalar, a gente tem uma postagem como você instalar o MinGW, e você vai utilizar o config.w32, mas com conteúdo referente ao conteúdo que a gente vai ver desse arquivo aqui. Então vamos abrir um terminal aqui e vamos abrir o Visual Studio Code para a gente começar a escrever o nosso código. Já vamos fechar aqui o terminal, já está aqui com o nosso diretório aberto e também com config.sh. Vamos criar um novo arquivo, esse config.sh a gente vai ver depois. Vamos criar um arquivo aqui chamado terminalroot.cpp. Vamos criar em C++ e o nome independe. Se você quiser criar main.cpp, main.c, a gente vai dizer ao config.m4, no caso do Linux, qual arquivo que a gente vai compilar. Então já vamos incluir aqui aquele arquivo que eu falei para vocês lá, que é o php.h. Aqui vai ter um errozinho. Para a gente resolver isso, eu tenho um diretório aqui que eu já utilizo por padrão em downloads, VS Code, vamos mover para xtphp e lá dentro vamos entrar nesse xtphp e vamos renomear esse VS Code para VS Code, só que como oculto, que aí eu acho que já move automaticamente. Vamos abrir esse VS Code oculto aqui no nosso task.json, não, acho que é no set, Ctrl S aqui, ele não vai encontrar, beleza, funcionou. Que são configurações do VS Code, que aí fica mais fácil, não fica aparecendo erros aí por conta do LSP. Agora a gente vai já definir macros para a gente utilizar no nosso código. Então já vamos definir aqui uma primeira macro, vamos chamar de php_terminalroot. Utilize o nome que você quiser para suas extensões. Aqui é somente de exemplo. Name, e vamos colocar o name da nossa extensão, terminal root mesmo. Outro define aqui, outra macro, a gente vai utilizar também php_terminal root_version. E a gente vai colocar a versão aqui 0.0.1, por exemplo. Vamos criar aqui um protótipo da função php_function. Não está autocompletando, você viu? Essa função aí é somente um protótipo que a gente, agora com autocompletou. Ela recebe um int, vamos passar aqui o terminal para parâmetro chamado terminal root PHP para a gente não confundir com o nome da extensão, que vai ser somente terminal root. Essa terminal root underline PHP será o nome da nossa função aqui, a gente só está fazendo um protótipo. Aliás, como é um protótipo, né? Vamos colocar um ponto e vírgula aqui, senão não vai compilar, vai ter erro. A outra coisa também que eu esqueci, só vai funcionar se a gente utilizar libc, né? E a libc a gente tem que utilizar extern c aqui dentro, senão não vai funcionar. Eu acho que é por causa disso também que não está acontecendo ali o LSP legal, né?
Ctrl V aqui. Para compatibilidade com o PHP 8 e também é necessário para a gente definir a quantidade de argumentos que a gente vai passar para essa função terminal root PHP, a gente vai utilizar o zend _begin _arg _info. Aqui você vai dizer os argumentos que você vai receber. Geralmente você utiliza a palavra arginfo _ o nome da função que você criou lá, que é terminal root _php. Aqui vem a quantidade de argumentos. Nesse caso a gente só vai imprimir somente uma frase na tela. Um exemplo bem simples, então vamos colocar 0. Zend também aqui, _end, para terminar a edição, arg _info. Lembrando que essas duas definições aqui a gente não coloca ponto e vírgula no final, senão vai ter erro ao compilar. Agora vamos registrar a nossa função igual a gente fez lá no exemplo com Python e também com Lua. Então vamos mandar um zend _function _entry, o tipo é esse, e aí a gente passa o terminal root _php, que é o nome da função, _functions. Como é um array, a gente vai passar um igual aqui e aqui dentro a gente vai colocar as definições. O primeiro parâmetro tem que ser o php _fe e ele vai receber o terminal root, vírgula, arg. Bom, já vamos copiar daqui para a gente não digitar errado, né? Que é justamente esses argumentos aqui, ó. Ctrl C e vamos colocar aqui. E embaixo a gente vai passar um array com 3 nulls, null e vírgula null, para dizer que a gente terminou de fazer a adição. Se você tivesse várias funções que você está criando, você ia ter que registrar todas aqui com php _fe. Agora a gente vai criar as informações para o nosso módulo com zend _module _entry. E a gente vai passar também o nome da função que a gente copiou, né? Nesse caso somente terminal root _php _module _entry. Tem que sempre respeitar o padrão aí para os nomes que ele vai encontrar lá para colocar no Buffer. Aqui dentro a gente ponto vírgula e aqui a gente vai colocar as nossas definições aqui. Primeiramente, a gente vai colocar standard _module _header, vírgula, aí a gente vai colocar a extensão aqui que a gente definiu, né? Nossa macro aqui, vírgula aqui também, e vamos colocar também as nossas funções que foram registradas. A gente copia aqui e coloca aqui também, vírgula. Aqui você coloca 5 nulls. Para mais detalhes, você vê lá na documentação que são detalhes específicos que o PHP precisa para poder criar esse módulo que você está escrevendo, tá? No final dessas 5 aí, você passa a versão do seu módulo, copia aqui a versão e vírgula, todas as propriedades com a macro standard _module properties. Agora vamos utilizar uma outra macro aqui que é a zend _get _module e a gente só vai passar justamente a nossa função Ctrl C para ele ler automaticamente o ponto .so que será criado. E por final a gente vai criar agora a execução da nossa função que a gente criou lá em cima. E aqui a gente só vai abrir chaves e dentro só vamos imprimir uma coisa básica, né? Print f. Existe também um printf do PHP que é o PHP _printf. Nesse caso vamos utilizar do próprio C aí. Nesse caso, minha primeira extensão PHP com C++, por exemplo. Barra N aqui, ponto e vírgula, tudo terminado aqui. Você vê que somente o básico aqui para a gente pegar a manha é esse aqui, tudo que a gente precisa. Agora para a gente compilar esse arquivo aqui, a gente vai criar um novo arquivo aqui, ó, chamado config.m4. Aqui dentro a gente vai colocar um conteúdo. O conteúdo é justamente esse conteúdo aqui, ó, do config.sh. Veja que eu já coloquei aqui algumas coisas para a gente alterar. Nome ext é o nome da sua extensão. A gente definiu como terminal root. A descrição, somente um exemplo básico de extensão PHP com C++. Enable, por exemplo, para a gente passar para o nosso ponto configure. Se você passar enable terminal root via linha de comando, vai habilitar a compilação dessa biblioteca aqui. E aqui uma frase, por exemplo, habilite o suporte dessa ext. Essa variável aqui, tudo que começa com 12 underline, você vai alterar. Você vai colocar o nome da sua extensão em maiúsculo. Nova extensão, o nome da extensão, que a gente já colocou lá, que é terminal root. O arquivo, nosso arquivo não é main.cpp, é o nosso terminal root.cpp. Se você tivesse vários arquivos, main.cpp, outro .cpp ou .c e assim por diante. Nesse caso a gente só tem um arquivo aqui. E aqui vem a diferença, ó. Se você estiver escrevendo em C, você remove essa linha aqui. E se você está fazendo C++, essa linha é fundamental para funcionar. Então esse é o config sh, que na verdade a gente vai copiar e vai colar no nosso config M4. Como não tem
cores aqui, ó. Aí eu já fiz em SH para ficar mais fácil de você ver as cores aí. Feito isso aqui, basta a gente abrir um terminal aqui, ó. Vamos criar um terminal aqui dentro mesmo. Vamos levantar ele aqui para ficar melhor para a gente ver. Já tem os arquivos aí, só tem somente esses 3 arquivos, sendo que esse aqui eu coloquei somente para a gente pegar a manha aí do conteúdo. Primeira coisa que você tem que fazer, que faz parte daquele pacote php-dev que você precisa instalar, é rodar o comando php easy. Ele vai configurar a extensão em PHP para a gente começar a compilar. Você já vê que ele já criou uns arquivos aqui básicos e agora a gente vai passar aqui o .configure com aquele parâmetro do nosso config M4. Esse parâmetro aqui, ó. Enable Terminal Root, copiar ele aqui e vamos colar aqui, ó, Shift Ctrl V e dar Enter. Ele vai começar a preparar o nosso arquivo aí para a gente compilar. Se aparecer lá embaixo tudo certo, é porque você fez tudo certinho lá. O config.h já foi criado com sucesso. Ctrl L aqui, basta a gente rodar o nosso make agora para a gente compilar. Veja que compilou bem rápido e bem simples, sem nenhum erro. Já temos agora lá no nosso módulos terminalroot.so. Esse é o módulo que foi criado. Para a gente testar para ver se está funcionando tudo certinho, vamos criar um novo arquivo aqui, ó. Vamos chamar de script.php, um arquivo PHP. Vamos preencher com o nosso PHP básico aqui, né? PHP. E vamos chamar aquela função que a gente criou aqui, ó, que é terminalroot PHP, ó, essa função. Vamos chamar ela nosso arquivo aqui, script PHP, terminalroot _PHP, é uma função, ponto e vírgula aqui, e quando a gente rodar esse arquivo, Ctrl S, quando a gente rodar, ele vai precisar imprimir a frase que a gente pediu, que é minha primeira extensão PHP com C++. Vamos aqui, terminal, e vamos rodar o PHP do mesmo jeito que tem aqui no nosso com TheExtension, esse parâmetro aqui, ó, TheExtension. A gente vai passar com um parâmetro aqui, só que aqui a gente vai passar o caminho, módulo terminalroot.so. Aqui você já apaga aqui, eu só dei um espaço ali para ficar mais fácil da gente encontrar o nome aí. Igual ao arquivo, nosso script.php. Se a gente der um enter aqui, ó, minha primeira extensão PHP com C++ funcionando normalmente. Detalhe, se eu tivesse com esse arquivo mv script fora, aqui fora agora o script aqui, ó. Se eu tentar rodar igual a gente fez lá no exemplo aqui, ó, somente relib, se a gente tentar rodar fora somente com o nome da extensão, ó, apagar aqui e também apagar o caminho, somente o nome da extensão, enter, vai dar um erro. O que que a gente precisa fazer? Precisa retornar e dar um sudo make install para a gente instalar. Coloca a sua senha de sudo, veja o caminho que ele colocou. Lógico que você não vai precisar colocar o caminho inteiro lá para rodar o script. Se a gente voltar aqui e rodar aquele comando lá somente com o nome da extensão e dar um enter, minha primeira extensão PHP vai funcionar normalmente. Bem fácil, bem simples aí. Lembrando que você pode adicionar essa extensão ao seu PHP ini, no meu caso aqui, ó, ele está nesse caminho. Roda esse comando php-ini, que você vai descobrir qual o caminho do seu PHP ini, e aí você vai digitar um extension, vai colocar lá o nome da sua extensão, e você vai poder utilizar no seu Apache, na web, normalmente também. Para esse passo aqui, também para parâmetros, eu vou fazer postagens lá no blog, para a gente ver mais detalhes de como fazer isso aí. Mas você já pode ir adiantando, lendo lá a documentação da Zend.com. Por esse vídeo é só, espero que vocês tenham gostado do vídeo, já vai logo deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Um forte abraço e até mais.